Então, boa noite a todas, presentes, ausentes, online, desconectadas, e quem assistir depois também essa aula também, né? Boa noite, essa aula ela vai ficar disponível aqui no YouTube para ser assistida depois, pelo menos eu acredito que sim. Foi assim que eu fiz os testes, né? E assim que funcionou. Como é uma ferramenta nova para mim, eu não sei bem como é que vai funcionar, mas tudo indica que ela vai ficar disponível por tempo indeterminado, tá bom? Então, no último encontro, a gente estudou até o verso 12. Estou pegando aqui só para acompanhar. E se vocês tiverem os versos aí, eu vou fazer uma leitura até o verso 12, para a gente relembrar o que foi que a gente estudou. Só uma leitura rápida, tá? Então, esse é o primeiro passo de Patanjali, primeiro capítulo, Samadhipada. Hatha Yoga Nushasanam. Então, o ensinamento de Yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é impedir que a substância mental, Chitta, assuma formas variadas. Tada Drashtu Swarupe Vastanam. Naquele momento, o momento da concentração, aquele que vê, Purusha, repousa em seu próprio estado, sem modificações. Vritti Sarupyam Itaratra. Em outros momentos, ou seja, quando não está concentrado, aquele que vê, o Purusha, está identificado com as modificações. Vritaya Panchataya Klishta Klishtaha. Existem 5 categorias de modificações, algumas dolorosas e outras não dolorosas. Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritayaha. Elas são conhecimento correto, falta de discernimento, ilusão verbal, sono e memória. Pratyaksha Numanagama Pramanani. Percepção direta, inferência e evidência correta constituem o conhecimento correto. Vipariyayo Mithya Jnana Matadrupa Pratishtham. Falta de discernimento é falso conhecimento, não estabelecido na verdadeira natureza de um objeto. Shabda Jnana Nupati Vastushunyo Vikalpaha. A ilusão verbal resulta de palavras que não têm realidade, que lhes corresponda. Abhava Pratyaya Lambana Vritti Nidra. O sono é um vritti que inclui o sentimento de vacuidade, ou seja, de falta de realidade objetiva. Anubhuta Vishaya Sampramosha Smritihi. Há memória quando os vrittis dos objetos percebidos não desaparecem e por meio de impressões retornam à consciência. E a gente encerrou com o trio sobre a disciplina. Na verdade, a gente foi até o 15, a gente leu rapidamente até o 15, se eu não me engano. Que é o assunto, na verdade, da próxima aula, né? Do próximo encontro. Mas a gente viu a base, que é Abhyasa Vairagya Bhyantan Nirodha. Esses vrittis são controlados pela prática e pelo desapego. Então, o que eu pedi para vocês fazerem nessa semana, além da leitura básica, foi analisar, perceber como esses vrittis atuam no seu dia a dia. Isso é só o começo do Yoga Sutras, né? Existem muitas outras análises que serão feitas no futuro. Isso é só o começo.
que é perceber quais são as modificações da minha mente. Em que estado a minha mente está agora, agora e agora, né? Se a gente consegue perceber isso, esse é o primeiro passo, né? Uma pessoa hoje me disse, esses dias estão meio difíceis, né? O que acontece com todos nós? Então, o que significa meio difícil? Qual é a modificação que eu estou considerando difícil? Ou melhor, qual é a modificação da minha mente que eu estou considerando dolorosa? Perceber essa modificação é o começo, é o primeiro estágio, né? É quando a gente se dá conta de quem a gente verdadeiramente é, e não é essa modificação. Então a gente percebe a modificação, contempla um pouco ela, diz, opa, essa modificação está acontecendo onde? Na minha mente. Mas o que é a minha mente? É o meu instrumento de existência, de manifestação da minha inteligência. Então, o que significa ela ser dolorosa ou não ser dolorosa? Significa que eu estou me confundindo com ela. É o que diz o quarto sutra, né? Vritti Sarupya Mitaratra. Significa que eu estou identificado com as modificações dos pensamentos, com as modificações da mente, tá? E quando eu estou nas modificações da mente, naturalmente não acontece o que diz o Sutra 3, que diz que quando o controle da mente é atingido, eu permaneço na natureza real do meu ser. Ele diz Tada Drashtu Swarupe Avasthanam. Significa que Drashtu, ele está dizendo aí Drashtu como o vidente. E é legal a gente lembrar desses versos que a gente já viu na aula e tudo, porque a gente vai revisando, né? Drashtu significa o vidente, aquele que realmente vê. E realmente é a raiz da palavra, né? Drishya é a visão. Drashtu é aquele que vê. Drishti é para onde eu estou olhando. Então, a raiz da palavra significa isso, a visão. E ele não está falando dos olhos que vêm. No livro do Swami Vivekananda, ele diz assim, todo o universo, tudo que existe é visto, percebido pelos nossos sentidos e interpretado pela nossa mente e identificado pelo nosso senso de eu. Nosso senso de eu individual, chamado Ahankara. Quando eu faço isso, eu crio uma identificação com a experiência. Então, que é justamente esse verso, né? Vritti Sarupya Mitaratra. Meus olhos percebem uma imagem. Os olhos sozinhos, eles não veem nada, eles só captam a imagem, como uma lente de uma câmera, sem ninguém para ver a câmera, tá? A câmera, ela pode até capturar a imagem. Você bota ela lá no automático e ela vai, clique, capturar a imagem. E vai ficar lá registrada. Então, a gente pode dizer que esse registro já é a primeira camada de percepção da mente. É quando a mente entendeu aquela imagem, definiu e gravou. Criou uma impressão na minha mente. E aí, em seguida, tem o fotógrafo, que ele está olhando através daquela câmera fotográfica e ele vai dizer, uau, que foto linda, ela expressa isso, isso e aquilo outro que eu estou sentindo aqui. Então, esse fotógrafo, nota, ele não é a câmera, ele não é a lente, ele não registrou a imagem diretamente na mente dele, né? Claro que eu estou usando uma ilustração e de forma simples. Mas quem está registrando a imagem mesmo? A câmera, fisicamente, a câmera. Então, a nossa mente
ela é como esse registro da câmera. E quando o fotógrafo diz assim, faz o clique da câmera, ele escolhe, aí ele já identificou-se com aquilo, né? E é claro que eu não estou condenando aqui a fotografia, pelo contrário, a fotografia é uma ferramenta excelente para a gente observar isso na nossa mente. Muita gente tem usado isso, né? A fotografia como um meio de contemplação. Então, esse verso ele diz bem isso, né? É essa identificação. Então, o Vivekananda ele diz isso: toda existência ela é essa identificação da minha mente. E tudo que eu vejo no mundo, na verdade, é a identificação da minha mente com o que os meus sentidos captaram do universo que existe. O universo existe, né? É indiscutível, ele existe. E se ela captou, se firmou naquilo. Qual é o problema? O problema é que quando eu capto o universo, eu me agarro nele. É o que é chamado Ahankara, que Patanjali vai falar lá no segundo capítulo, Asmita. Asmita significa a identificação do eu, o ego. Então, o problema todo não está no mundo. O problema não está no que existe, né? Porque o que existe, existe. É um ponto indiscutível. Se choveu, choveu. Se fez sol, fez sol. Se tem guerra, tem guerra. Se não tem, não tem. Existe. Mas como o meu sentido percebe aquilo, como a minha mente capta e interpreta isso. Né? Então, o Jardim está perguntando se o problema pode estar na escolha. Eu não entendi. Refina um pouquinho a tua pergunta. Na escolha de quê? O problema está na escolha de com o que se identificar ao olhar os pensamentos. Né? É essa questão de Jadinho. O que eu entendo disso? Que o problema não está na escolha, mas na identificação. Tá? O problema está na identificação. Porque sempre que eu me identificar com algo, será algo impermanente, passageiro. Por isso, Patanjali coloca que todas as modificações, os chitta vrittis, eles são dolorosos e podem ser também não dolorosos. Porque identificação vai ter dor. É claro que isso é um sistema. O que Patanjali deixou foi um sistema prático, né? Então, o primeiro passo é a gente observar, contemplar as modificações, né? Esse é o primeiro passo. O segundo é a gente categorizar entre as modificações que diretamente causam sofrimento e não causam sofrimento. E aí a gente normalmente tem alimentado modificações que causam sofrimento. Então, o primeiro passo é, sim, aí eu vou responder diferente agora a pergunta de Adinha. Sim, a gente primeiro começa a se identificar com modificações que não causem sofrimento. Por exemplo, se eu prejudico alguém, aquilo diretamente está causando sofrimento. Quando eu prejudico alguém, aquilo diretamente está causando sofrimento. Né? Então eu faço a escolha, aí sim eu faço uma escolha
de provocar modificações na minha mente que não prejudiquem as outras pessoas, né? Isso não é tão simples de ser feito, é um processo. Mas eu começo a fazer, então surge essa onda que a gente conhece, né? Que é um pouco de moda do pensamento positivo. E o pensamento positivo, ele é muito bom nesse sentido, porque ele vai começar a anular, neutralizar os pensamentos negativos. E eles são, sem dúvida, mais sutis, mais fáceis de ser largados depois. Então, esse é o primeiro passo. Mas, em seguida, a gente precisa também largar o nosso apego aos pensamentos positivos. Né? Os pensamentos positivos não são exatamente o que determina a prática do yoga. O que determina a prática do yoga é a não identificação. Mas eu preciso, por um bom tempo, e sempre preciso estar alimentando condições positivas na minha mente, porque elas são, primeiro, que elas neutralizam os efeitos negativos das ações, segundo, que elas são mais fáceis de entendimento, dor. Não. Né? O que Patanjali diz dos 5 vritis, alguns causam sofrimento, outros não. Então, sofrimento ou não causadores de vritis, a gente pode considerar que eles são ágama. Ágama significa que alguém teve a experiência direta e está nos passando. Esse alguém é Patanjali, ele teve a experiência e está nos passando essa experiência. Então, a gente pode considerar a ágama uma experiência positiva, porque, afinal, está tratando de autoconhecimento e de liberação da dor, do sofrimento, liberação das modificações. No entanto, devido à própria identificação com isso, algum orgulho por isso, alguma identificação com isso. E aí, quando eu me identifico com isso, também ele vai causar sofrimento, dentro de sofrimento nesse sentido. Porque, só um minutinho. Na conexão, ela disse que teve algum problema. Tá. Se vocês notarem um problema de conexão, é só esperar, porque o YouTube está registrando tudo aqui no meu computador, tá tranquilo. Aí ele vai chegar, tá bom? E aí vocês pegam o vídeo continua normalmente aí onde vocês estão. Então, sim, as modificações elas podem causar sofrimento ou não causar sofrimento. E não é uma ou outra que faz isso. Todas podem ter os dois resultados, de ser doloroso ou não doloroso. Certo? Patrícia está perguntando se tem a ver com uma mudança de atitude. Né? Eu peço que vocês, quando forem fazer as perguntas, façam uma pergunta inteirinha, assim, porque como o vídeo ele é ao vivo, mas ele não é no tempo real exatamente, sempre tem um lag. Então, quando a pergunta chega aqui para mim eu já falei, entendeu? Vocês estão ouvindo agora, mas eu já falei há alguns instantes e pode dificultar um pouquinho entender isso, Patrícia. É necessária uma mudança de atitude. A gente vai ver no segundo capítulo que Patanjali define 8 passos para a prática do yoga. Veja, o Yoga Sutras tem 4 grandes passos, né, de estudo, de sistema. Mas quando se trata né, que é o segundo capítulo, o capítulo da prática, ele define 8 passos, que é chamado falando de mudança de atitude. Tá? Eu não vou me aprofundar agora, porque isso é um assunto do próximo capítulo. Mas, só para você ter uma ideia, né, o primeiro item que ele trata é ahimsa, não violência. Então,
quando a gente trata da primeira modificação de atitude, tentar, buscar a não violência nos nossos pensamentos, sentimentos, ações, nas nossas palavras. Enfim, buscar a não violência. Por quê? Porque a não violência, como eu falei antes, é um pensamento positivo, ajuda a neutralizar os pensamentos negativos, né? E é mais fácil de trazer a nossa mente para um estado de yoga, no estado que possibilita a liberação das modificações da mente. Tá? E aí Jadinha perguntou, os pensamentos positivos no próximo momento devem ser neutralizados? Eu acho que já respondi, mas eu reforço que sim. Os pensamentos positivos não passam do outro extremo dos pensamentos negativos. No entanto, isso é muito importante a gente entender. A prática do yoga não é simplesmente uma prática de positividade. Positividade é um caminho que ajuda a gente a lidar com o mundo, mas que, se a gente ficar só na positividade, a gente cria um desequilíbrio. Não existe nada extremo que leve à liberdade. Sempre deve haver, né? A vida é como uma gangorra. Então imagina, só positividade, eu começo a ignorar toda a negatividade. O que vai acontecer? Eu vou me identificar com a positividade e vou ter total aversão à negatividade. Eu ainda estou numa modificação da mente desequilibrada. Então eu tenho que encontrar esse drasto, esse ser real, para que eu encontre essa estabilidade. Tá bom? Então, a gente não exclui, ignora os pensamentos negativos. Eles não devem ser reprimidos ou algo assim. Eles devem ser... a gente deve não alimentar eles, mas a gente deve ter consciência deles. E eles vão continuar surgindo, entendendo o pensamento negativo como estímulos internos que causam sofrimento. Eles vão continuar surgindo por toda a vida, mesmo depois de experimentar os estados mais elevados de yoga, eles ainda vão vir em categorias mais sutis, mas eles continuam vindo. Tá bom? E aí Jadinha perguntou de novo, o silêncio da mente é o ponto neutro. Então, eu acho que eu tenho uma leitura de Aurobindo aqui para falar sobre isso. Ele diz assim, sobre o yoga integral, né? Em nosso yoga, é mais necessário transformar os movimentos da mente do que pará-los de uma vez. Mas o poder de pará-los é necessário. Ele é usualmente feito por uma mente que repousa no silêncio e impõe esse mesmo silêncio à sua natureza vital. E o que ele quer dizer com isso, eu acho que ele já foi bem direto, mas ele quer dizer que se a gente tem um ponto de concentração, se a gente trabalha a nossa concentração, a gente começa a não sofrer tanto com as modificações da mente, tá? E aí, aos poucos, esse ponto de concentração vai se tornando um ponto de silêncio, seja ele qual for, tá? Através da meditação, a gente vai ver que Patanjali diz que esse ponto de concentração pode ser no centro do coração, no centro da mente, pode ser em algo que eu sonhei, pode ser no mantra, por exemplo, Om, né? Eu já vou dando todas as dicas que Patanjali dá e a gente vai ler no futuro, né? Pode ser em algo que você goste, mas tem que ser algo em que eu realmente goste, como o Vivekananda diz, algo pelo qual tenha amor, porque a prática da concentração, e aí já indo lá no Sutra
no 12º, ela deve ser repetida, abhyasa, repetição, perseverança, e deve ter desapego. Então, a prática da concentração é uma repetição do direcionamento da mente para um único ponto. E aí eu vou acrescentar que a mente, segundo... eu acredito que o próprio Vivekananda explica isso, mas está nos comentários de Vyasa, que é um antigo sábio da Índia, né? Aí ele diz que a mente tem 5 categorias. Isso, Jadinha, tipo japa. Japa. Japa é repetição. Repetição é quando eu vou lá repetindo um mantra. Quando se trata de um som, é japa. Mas eu posso estar concentrado numa imagem, por exemplo, aí não é japa, né? É simplesmente um direcionamento sobre essas 5 categorias da mente, né, que Vyasa explica, que são Vikshipta, Muda, Kshipta, Ekagra e Nirodha. Então, olha, os 3 primeiros estágios são Vikshipta, é uma mente doentia, uma mente completamente desconectada, perturbada. A palavra tem a ver com perturbada, né? Muddha é tolice, é uma mente tamásica. A gente vai ver também o que significa tamas no futuro, mas eu já introduzo. Tamas significa inércia e escuridão. Então, uma mente que não quer nada e está tudo certo. E aí é um bom exemplo, né? Às vezes a mente positiva, ela é tamásica. Quando a gente tem pensamentos positivos, a gente só diz assim, vai dar tudo certo, não preciso fazer nada, não preciso buscar nenhum conhecimento, não preciso me esforçar, eu vou seguindo o fluxo, né? E aí a pessoa acha que está tudo bem, mas na verdade ela está fugindo da responsabilidade, né? A mente tamásica, muda. E aí tem a mente kshipta, que é a mente mais comum, que significa distraída. Então, a mente distraída, ela vai ficar aqui e ali, aqui e ali. Ela vai ficar sem foco. Mente distraída, ela também não é propícia para o estado do yoga. E aí a gente tem os 2 movimentos que são interessantes para a gente, os 2 tipos de mente interessantes para a gente. Ekagra, que é concentração, unidirecionamento. Então eu coloco a minha mente numa única coisa. E é isso que eu tenho pedido, né, para vocês, que é concentra a mente em algum ponto, e aí as modificações vão surgindo e vocês vão só contemplando. Você pode dizer, opa, tá surgindo aqui um pramana, tá surgindo aqui um nidra, tá surgindo aqui um smriti, sabe? Sei lá, tá lá na meditação e lembra, eita, esqueci de pagar a conta. Isso te trouxe paz? Não. Isso te trouxe para o teu centro? Não. Então é um smriti, é uma forma de modificação da mente, né? Mas também você pode estar lá na meditação e se lembrar de uma experiência maravilhosa que você teve, sei lá, com um mestre, ou com um mantra, ou com uma imagem, e aquela experiência vir por dentro do teu coração. É um smriti que ajuda a concentrar, né? Então, ekagra é o 4º tipo da mente, 4º estágio da mente, é unidirecionamento. Esse estágio é o estágio em que a gente quer chegar através da prática do yoga, né? Na verdade, ele não é o estágio final, mas ele é um estágio meio que a gente precisa acessar. E por último, Nirodha, que a gente já viu, Nirodha como supressão das modificações da mente, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? E Nirodha é o estágio que, quando eu vou além da concentração
eu me torno um com aquele ponto de concentração e eu experimento aquilo como um todo. Com o tempo e com a prática, a diferença entre eu e objeto vai ser dissolvida. E aí não tem lugar para nenhuma modificação desses 5 tipos de modificação. Tá? E aí é Nirodha. A Nirodha é o estado mais elevado da mente, né, nisso que a gente está estudando, mas a gente deve focar em Ekagra, que é o unidirecionamento. Então a gente deve trabalhar isso, ter uma mente unidirecionada. E aí só em seguida que a gente foca em Nirodha. Tá? Então, olha só, eu quero responder 2 perguntas de Ana Maria Barros, Aninha, que fez aí, ela respondeu o questionário lá no site, deixou 2 dúvidas lá, ela não pôde estar online, mas escreveu, né? Então, eu vou ler a pergunta e comentar um pouquinho sobre o que eu posso entender dessas perguntas, né? Sempre é bom lembrar das limitações minhas, das limitações da pergunta, e, enfim, a gente não pretende aqui resolver a questão como em absoluto. Ela perguntou assim: se o supramental se fixa no seu ser, ou seja, você se torna um ser supramental, ainda haveria vritis? Então, supramental é o estágio, é um termo que Sri Aurobindo usa para uma mente muito elevada, muito além da mente racional que a gente usa, ou mesmo da mente intuitiva. A supramente é uma ferramenta do ser para observar o universo como unidade, né? É o estágio mais elevado na visão de Sri Aurobindo. E o que a gente pode ter de correspondência no Yoga Sutra é o Nirbidya Samadhi, Samadhi sem semente, que é uma coisa lá do fim do capítulo, desse primeiro capítulo, mas no Nirbidya Samadhi há uma modificação mental que elimina todas as outras. E aí eu vou lá no final do capítulo para ler para vocês. Ele diz assim: Ritambhara Tatra Pragnya. O conhecimento obtido através do Samadhi é pleno de verdade. Então entenda que ele está falando de um conhecimento. Um conhecimento a gente pode dizer pramana, é um vritti. Então, através do Samadhi se obtém um conhecimento. E esse conhecimento é pleno de verdade, Ritambhara, o que significa que no Samadhi também tem um vritti. No Samadhi, no Nirbidya Samadhi, também tem um vritti. Só que é um vritti que liberta a mente. É um vritti que purifica a mente das impressões anteriores, daquilo que está arraigado na mente como um sanskara, como um hábito, como uma crença. Então imagina que o Ritambhara é como se
como se fosse uma enchente, né? O rio vem, ele tem os seus afluentes, e de repente vem uma enchente, e o rio engole tudo, né? No Sutra 50 desse capítulo, Patanjali diz: Tadya samskaro nyasamskara pratibandhi. O que significa a impressão resultante desse samadhi obstrui todas as outras impressões. Então, é isso que ele está dizendo, que nesse estado mais elevado, todos os outros vrittis são obstruídos. E aí é um mergulho no oceano. A mente ainda vai conservar alguns vrittis, sanskaras, etc., num estágio mais sutil, mas esse é o estágio mais elevado conhecido por Patanjali e, por enquanto, é o que eu posso descrever. A segunda pergunta de Aninha foi: não seria o nosso maior exercício um crescimento espiritual de forma contundente, a observância da percepção dos vrittis e sua mudança a uma onda não dolorosa, trazendo-a no ato de agir? Então, pelo que eu entendi, o que ela perguntou foi isso que a gente explicou. Sim, e foi isso que Sri Aurobindo disse também. Parar os vrittis não é exatamente o que o yoga integral ensina, mas ter o poder de parar os vrittis é necessário para que a gente possa substituí-los de forma positiva e substituí-los pelo próprio silêncio, né? E aí sim, quando eu substituo de forma positiva, eu estou modificando as minhas ações também. Porque você, por exemplo, se nós estávamos acostumados com o modo de violência, himsa, violência, e aí eu vou aos poucos substituindo os meus pensamentos de violência por pensamentos de não violência. Então, inevitavelmente, a minha ação vai modificar. A minha atuação no mundo vai modificar. E sim, vai ser melhor para todo mundo. Vai ser fácil? Não. Nunca é fácil. O caminho fácil, ele pode guardar uma grande armadilha, né? Então, dificilmente vai ser fácil. Se tiver fácil demais assim, ou a gente tem um talento para isso, ou tem alguma armadilha aí no meio, ou a mente está ali dando um golpe na gente e a gente vai precisar rever aquilo. Por isso é bom as companhias, as pessoas que estão caminhando junto, para nos ajudar a entender se o caminho está correto, está adequado, né? As perguntas pararam um pouco. Então aproveito para dizer que a gente já deve ter gasolina para ter aula no sábado, né? Então tá tudo certo para nossa aula no sábado, no mesmo horário, no mesmo lugar. E reforçar também que é muito interessante se vocês puderem acessar o Classroom, o espaço onde estão lá os arquivos, as tarefinhas de casa, né? Explorar bem o espaço, ver o que tem lá disponível, o que pode ser usado, porque a gente tem recursos maravilhosos que pode fazer o nosso conhecimento progredir mais rápido e mais estável, né? Quando eu vislumbrei essa possibilidade do bate-papo ao vivo aqui, né, com vocês, eu percebi que eu podia dobrar o tempo, né? Quer dizer, reduzir o tempo de progresso da gente no conhecimento e que a gente podia andar num passo um pouco mais estável, né? E mais maduro até. Então,
Se a cada aula a gente vem e assiste aqui esse encontro, a gente vai amarrando todo o conhecimento, né, que a gente teve no encontro e no encontro presencial. E aí a gente vai ter muito mais propriedade para trazer aquilo para a nossa vida, né? Sem contar que a gente vai estar mais em contato ainda com as outras pessoas, com a dúvida das outras pessoas, né? Eu estou vendo aí Juliana e Patrícia com dificuldade ainda, né? Mas a gente vai tentar resolver aí amanhã, né? Algum outro momento aí. Vocês têm mais alguma pergunta sobre o conteúdo? Alguma coisa que ficou difícil ainda de entender? Tem? Mais uma pergunta? Eu também vou providenciar a compra dos livros, né? Eu passei um recadinho para vocês hoje. Algumas pessoas quiseram comprar, mas como não fizeram o pagamento, eu não tinha como encomendar. Aí eu vou encomendar do site para todo mundo, aí o frete vai ficar menorzinho, né? Se cada um encomendasse para si, o frete ia dar em torno de R$ 12. Você mandou o comprovante de pagamento aqui? Já avisar ela que recebeu. Eu vi, tô vendo. Está adorando a live. Exatamente isso, Jadinha. Exatamente isso. Quanto mais dispersos, mais nos distanciamos do eu, de Drasto. Qual a minha proposta com o estudo do Yoga Sutra? O Yoga Sutra, para mim, é o sistema mais simples e resumido de prática de yoga. Então, se a gente procurar se concentrar nesse texto, mesmo que a gente leia mais de um autor, mais de um comentário sobre ele, né, a gente vai ter mais facilidade. Ele também passa a ser um objeto de concentração. Então, ao invés da gente ler 1000 textos, a gente só lê um Yoga Sutra e a gente foca nele, pelo menos até que a gente possa ter caminhado pela maior parte dele e entendido com certa maturidade algo do que ele ensinou e vivenciado, né, na verdade, algo do que ele ensinou. Né, porque se a gente lê e não tiver vivenciado, também não adiantou. Então, eu posso partilhar a minha prática, né, de estudo de yoga e de prática de yoga. Eu tenho um pouco de dispersão, ou talvez bastante dispersão na mente. Eu tenho um pouco de dispersão na mente. A minha mente, eu considero que, no melhor das hipóteses, ela passa a maior parte do tempo no estado de Kshipta, que é a mente ondulatória, alternante,
né, distraída. Então, eu tive essa oportunidade de me concentrar no estudo do Yoga Sutras. Então, ainda que eu leia outras coisas, eu tenho foco, que é o Yoga Sutras. Se eu tenho alguma dúvida na minha mente, eu vou buscar a resposta nele. O Yoga Sutras diz tudo que a gente precisa dizer? Não, nenhum texto vai dizer. Tem textos mais profundos ou mais completos que Yoga Sutras? Provavelmente. Provavelmente. Tem textos mais diretos? Com certeza. Né? A gente vai ver durante o curso que tem uma Upanishad, que é um texto sobre autoconhecimento, que tem apenas 8 versos. Tem outra que tem 12. Né? Então tem Upanishads que são bem pequenas. São muito diretas. Mas são tão diretas que pode ser difícil para a gente entender. Enquanto que Patanjali ele foi científico, então ele deu passo a passo para a gente. Então, o estudo de Yoga Sutras, como eu me propus, ele já é o meu foco. Já é onde eu direciono a minha mente, Ekagra, meu ponto de direcionamento. Então, a pergunta aí de Jadinha é justamente Vritti Sarupya Mitaratra. Se eu não estou no eu estou nas modificações, eu estou disperso. E aí eu vou ficando cada vez mais distante. Estando nas modificações, dificilmente se encontra paz e bem-aventurança. No máximo se encontra prazer, alegria e calma. Mas paz, que é uma coisa mais profunda, só se encontra numa realização mais profunda do eu. E eu acho que é isso, né? A Jadinha está dizendo aí, essa semana foi de muitos vrites, né? Isso, Jadinha. Quando a gente está nas modificações, a gente se distancia de tudo. Por isso que quando a gente estuda Vedanta, Yoga Sutra é uma parte de Vedanta também, a gente diz assim, que Vedanta é um meio de conhecimento, é um pramana, né? Como a gente já viu, o que é pramana, e é uma forma de a gente praticar yoga. É chamado Jnana Yoga. Então, quando a gente está nesse estágio, quando a gente está estudando, né, a gente, em geral, se aproxima da nossa aspiração. Mas, claro, que todo estudo ele tem a parte que trata do eterno e a parte que trata do temporário, do passageiro. Então, quando a gente se apega ao passageiro, novamente a gente entrou numa modificação que nos afasta do nosso ser real, da nossa aspiração verdadeira, né? A aspiração como uma vontade de realizar o que realmente somos, de realizar o divino, de realizar a verdade suprema. Então, se a gente tiver essa aspiração e a gente se concentrar nela, então o estudo é um meio. Mas se a gente se esquece e daqui a pouco a gente está, por exemplo, defendendo Patanjali diante de, sei lá, da Gita de Krishna, ou diante de outros textos de outros sábios, então a gente aí esqueceu do que é a verdade e se apegou ao que é passageiro. Então, em todo caso, a gente pode avaliar como a gente está se sentindo. Se a gente se concentra, a gente tem um pouco de paz. É natural ter um pouco de paz, um pouco de silêncio. Se a mente silencia um pouco, isso já nos traz um bom sinal, né? Se a gente começa a perceber as nossas modificações, as modificações da nossa mente, e começa a atuar sobre elas, isso também é um bom sinal.
E se a gente começa a mudar então as nossas atitudes, isso também é um excelente sinal de que a prática do yoga ela tem resultados. Mas se a prática do yoga ela traz um estado de alegria ou de uma emoção positiva, mas que seja momentânea, que não provoque modificações reais na nossa natureza, então isso não me parece um bom sinal. Parece só que a gente está tomando algum anestésico ou fingindo. Estão praticando yoga. A gente canta um mantra, a gente finge que está no samadhi da bem-aventurança, né? E a gente se levanta daquele mantra e faz as mesmas coisas de sempre, né? E aquilo não provoca nenhuma reflexão sobre como eu lido com a minha vida. Então, isso está muito longe do que Aurobindo chama de yoga. Então, a gente fez 1 hora agora de encontro, né? São 9 horas em ponto. Acho que está na hora da gente encerrar já. Eu realmente agradeço a participação de todos vocês. Tivemos bastante gente aqui participando. As perguntas são fundamentais, sem as perguntas, porque a pergunta vem da tua curiosidade e a tua curiosidade vai fazer com que eu possa desenvolver a minha fala, se adeque à tua questão. Então, a pergunta ela é fundamental e eu espero que todos nós possamos nos beneficiar com esse estudo, desenvolver uma mente mais concentrada, desenvolver sim atitudes mais positivas para toda a humanidade, não só para a gente ou para a nossa família, mas para toda a humanidade. E que todos possam realmente se beneficiar dessa modificação. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. A gente vai cantar o mantra e a gente não cantou no início, mas a gente vai cantar no fim agora. E é isso, semana que vem, sábado a gente se encontra, tá bom? Respira profundamente com as mãos unidas. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Boa noite.